Tá, então quer dizer que o seu parceiro parou de te conquistar. Nossa, Willy, sim. No início era tudo mil maravilhas. Ele se mostrava 100% disposto a me surpreender, a me conquistar, programava as coisas, ele realmente se mostrava engajado no relacionamento. Mas aí ele me pediu em namoro e tudo mudou. Depois de um tempo, parece que ele anda meio desmotivado. Não sei o que é que eu tô fazendo de errado. Não sei se é porque ele tá enjoando da nossa rotina. Não sei se é porque eu tô fazendo alguma coisa de errado. Eu não sei se é porque os sentimentos dele é que estão mudando. Eu não sei. Willy, me ajuda. Se esse é o teu cenário, então esse vídeo aqui é completamente pra você. Bom, primeiramente, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Meu nome é Williane, sou mentora de mulheres. E o meu maior intuito aqui nesse perfil é tirar o que há de melhor em vocês. Fazer com que vocês consigam se relacionar de uma forma positiva, saudável, tranquila. Seja consigo, seja com as pessoas do convívio de vocês, de modo geral. Então aqui nós falamos sobre virtudes, sobre princípios, sobre limites, sobre o teu desenvolvimento de maneira geral. Espero que esse conteúdo te agregue e te ajude verdadeiramente. E se ajudar, eu peço que você envie para uma pessoa que você sabe que também vai ajudar. E se você quiser receber mais, conteúdos como esse, certifique-se de que está inscrita e de que as notificações irão chegar para você. Enfim, sem mais delongas, vamos pro conteúdo. Para começar esse vídeo, para você entender o que exatamente desmotiva o outro a continuar te conquistando, eu acredito que tem alguns pontos que a gente precisa conversar antes. Antes de falarmos especificamente sobre essa questão do porquê ele se desmotiva, do porquê o homem para de conquistar depois que pede você em namoro, depois que pede você em casamento e por aí vai, eu acredito que tem uma parte que seja importantíssima você saber, que é a questão dos papéis. Você precisa entender a importância da divisão de papéis entre um casal. E para entender essa divisão de papéis, você precisaria entender as necessidades um do outro, para que essa divisão de papéis faça sentido. E aí você entenda ainda mais o porquê que você não pode, você não deve ocupar algumas posições. O porquê que você tem que cumprir e se manter em posições específicas. Então assim, eu gravei um vídeo já falando um pouco sobre essa questão das necessidades. Então eu recomendo você, assim que esse vídeo acabar, se você quiser assistir antes, melhor ainda, porque aí você vai conseguir compreender melhor esse conteúdo aqui. Vou deixar o vídeo por aqui, você entra lá, assiste bonitinho, depois volta pra cá e assiste esse aqui. Combinado? Ok, então você não precisa entender apenas a divisão de papéis entre os dois. Você também precisa compreender a necessidade um do outro, para que as diferenças um do outro fiquem claras e essa complementariedade seja óbvia. Ok, primeiramente vamos falar sobre o nosso papel, o seu papel como mulher. Quais são? E por que você precisa adotar esse papel? Por que você precisa cumprir com esses papéis? Antes disso, eu quero te fazer uma pergunta. Para você, o que é ser mulher? Qual é a primeira coisa que aparece na tua cabeça quando eu te faço essa pergunta? O que é ser mulher? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber qual foi a primeira coisa que apareceu na sua cabeça quando eu te fiz essa pergunta. No meu caso, a primeira coisa que surge quando eu me faço essa pergunta, ou quando alguém me faz essa pergunta, já me fizeram essa pergunta no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, me siga. Vou deixar aqui. A primeira coisa que surge na minha cabeça quando eu me faço essa pergunta, o que é ser mulher, é uma rosa. Mas não por a sua fragilidade, e sim por a sua doçura. Você pode prestar atenção. Uma rosa, quando você tá em um ambiente com rosas, você se sente mais leve, você se sente mais... Você sente uma paz, você sente uma tranquilidade. Essas sensações, essas reações que a natureza, a rosa nos transmite, tem um porquê. E isso a neurociência vai nos comprovar.
A rosa, ela tem a capacidade de nos trazer reações emocionais e físicas, principalmente emocionais, porque as rosas ativam áreas específicas do nosso cérebro, associadas a emoções, memórias e várias outras sensações que a princípio são prazerosas. E eu vou trazer até alguns exemplos aqui para você. O aumento da ocitocina e da dopamina, por exemplo. O contato visual e olfativo pode ativar a liberação desses neurotransmissores. Foi perrengue para eu conseguir falar essa palavra. Um outro exemplo é a redução do cortisol, que é o hormônio do estresse. Ambientes que são floridos, a natureza, né, no geral, tem essa capacidade de nos trazer uma paz, como eu falei mais cedo. E isso reduz, né, os níveis de estresse e muitas vezes de ansiedade também. Então, assim, a natureza em si traz essa sensação de refúgio, né? Como eu falei pra você, essa sensação de... Entende? E assim, os efeitos, né, as reações físicas que a natureza, as rosas, a rosa em específico, que foi o exemplo que eu trouxe aqui pra vocês, tem a capacidade também de trazer algumas reações físicas, como por exemplo, a melhora da nossa respiração, um relaxamento corporal maior. Porque você pode prestar atenção, quando nós estamos em ambientes mais naturais, né, e aqui nos tratando de ambientes floridos, o nosso corpo relaxa, a nossa respiração fica mais lenta. Então nós conseguimos fazer uma respiração mais equilibrada, mais controlada, mais, sabe, não fica aquele negócio agitado e você não fica respirando de todo jeito, você respira mais consciente. Trazendo um outro ponto de vista da rosa para você, embora ela tenha os seus espinhos, né, e seja tido como sendo algo frágil e vulnerável, sua fragilidade e na sua vulnerabilidade que ela, a rosa, aguça esse desejo no outro em cuidá-la, em preservá-la, em protegê-la. Você vê uma rosa muito linda, muito, sabe, cheia de cor. Agora eu tô imaginando aquela rosa vermelha, mas você vê uma rosa dessa, você fica até com dó de tirar a rosa, de tão bela que ela é, porque você não quer, sabe, estragar ela. Você sabe que se tirar, ela vai morrer uma hora ou outra, que infelizmente ela não fica por muito tempo. Então você tem essa dó de tirar, você tem esse desejo de preservar a rosa, você tem esse desejo de cuidar daquela rosa, porque ela é belíssima. E ela traz todas essas sensações que eu trouxe aqui pra você. Então, assim, trazendo aqui pro papel feminino, pra mulher, é isso. É exatamente isso que a mulher é. É um ser delicado, um ser belo, que precisa ser cuidado, que precisa ser protegido, que transmite essa sensação de leveza, de paz, de tranquilidade, de ordem, de harmonia, de... sabe, tudo no seu devido lugar. Então, assim, trazendo aqui para os papéis da mulher, você pode refletir sobre isso, sobre essa rosa como sendo você, que traz a beleza, que traz o aconchego, que traz a sensação de paz, a sensação de leveza, a sensação de tudo no seu devido lugar, a sensação de tranquilidade. O papel da mulher é certificar que essa beleza permaneça. E quando eu me refiro à beleza, eu não estou tratando só da beleza externa, mas principalmente a interna, né? Que é tão mais importante do que essa beleza exterior. Você está aqui para acolher. Você está aqui para trazer leveza para esse mundo tão pesado. Você está aqui como fonte de suspiro, seja de uma vida gerada pelo seu ventre ou por uma pessoa que decidiu escolhê-la, que decidiu cuidá-la, que decidiu protegê-la, que decidiu regá-la, assim como a rosa. Agora eu vou entrar nos papéis do homem. Quando nós falamos no homem, né, a primeira coisa que surge, pelo menos pra mim, é força. Só que aqui existe uma questão. A força masculina, ela pode ser usada de várias formas. Por isso que esse homem precisa entender a importância do seu papel. Ele precisa entender a importância da sua finalidade, da sua virtude como homem. Se o homem tem a sua força como uma virtude, ele precisa ter consciência de que ele precisa ter domínio dessa força.
ele precisa ter o autocontrole de si mesmo, para que ele tenha a capacidade de usar dessa virtude, né, a força dele, para o bem, para proteger, né, sobretudo os seus. Enquanto nós mulheres temos o papel voltado mais para o ser, o homem tem um papel mais voltado para o fazer. Ambos precisam ter consciência desses papéis, dessas capacidades, para que seja direcionada para a finalidade correta. E aqui eu vou trazer um exemplo da faca, que eu sempre trago esse exemplo para as minhas alunas. Uma faca, a princípio, ela tem uma boa finalidade, né? É uma finalidade virtuosa, que é o quê? Cortar os legumes, enfim, o nosso alimento, para facilitar a nossa alimentação, né? Para facilitar ali o preparo da nossa comida, que é o que mantém ali a nossa saúde de pé. Então, a finalidade da faca é virtuosa, certificar o melhor preparo do nosso alimento, né? Para que facilite na hora de nós comermos. É uma finalidade virtuosa, é um papel virtuoso. É só um exemplo, tá? Mas, se essa faca for utilizada com a finalidade errada, ela pode, o quê? Ferir, né? Ela pode machucar. Então, assim, o mesmo exemplo serve para os dois, para o homem e para a mulher. Os dois têm uma finalidade perfeita. Só que se os dois não entenderem que finalidade é essa e o que eles precisam fazer para conseguir exercer esse papel da forma correta, os dois podem machucar um ao outro e também se machucar. Tá, Willy, entendi. Então, qual seria o papel do homem? Resolver, proteger, liderar e prover. Quando eu falo em resolver, eu estou falando da necessidade masculina. O resolver está dentro da necessidade masculina. No vídeo passado, nós falamos um pouco sobre isso, por isso que é importante que você assista o vídeo anterior. Essa questão de resolver, né, tá dentro da necessidade masculina, porque o homem quer se sentir útil e ele só fica em lugares que ele tem a ciência de que não, aqui eu tenho utilidade, aqui as pessoas confiam em mim, aqui as pessoas confiam na minha capacidade. Proteger. Também é natural do homem esse senso de proteção, e isso você consegue enxergar na própria natureza. O masculino protege os mais vulneráveis, protege os seus, sobretudo sua família. Então, assim, é natural do homem desejar instintivamente proteger os seus. Liderar. Também é natural do homem liderar. Mas isso significa que uma mulher não possa liderar? Não. Só que é natural do homem tomar a frente para assumir a liderança. Vamos lembrar aqui qual é o papel do líder, né? Porque a gente precisa relembrar. Porque tem algumas mulheres que não aceitam essa questão de que o homem nasceu para liderar. Porque elas que querem estar na linha de frente. E tudo bem, isso não é problema, tá? Não é problema você, mulher, estar na linha de frente. Porque entenda, quando o homem pensa, eu preciso liderar, ele não está pensando, eu preciso ser melhor que você. Quando ele pensa, eu preciso liderar, ele pensa, eu preciso tomar a pancada por você porque você não pode se machucar. Porque eu não quero que você se machuque. Porque eu prefiro me ferir a lhe ferir. Então, se tiver qualquer pancada, qualquer bagagem para carregar, quem tem que carregar sou eu. Então, essa figura de liderança é sobre isso. É sobre tomar a frente. Porque quem vai na frente recebe a pancada primeiro. Que fique bem claro. E prover. Quando eu falo em prover, eu não estou falando em dinheiro. Eu estou falando em necessidade. Um homem provedor não é o que está por você quando tem. É o que está por você quando falta. E nisso ele busca todos os recursos para certificar a sua segurança emocional e física. Ok, Willy, eu já entendi o papel da mulher, eu já entendi o papel do homem. Agora eu quero entender mesmo o que desmotiva eles. O porquê o meu parceiro parou de me conquistar. O que eu estou fazendo de errado. Bom, eu espero que entrando nesse meio dos papéis, você tenha conseguido identificar alguns pontos. Será que você não deixou de cumprir com algum desses papéis? Porque quando o homem cumpre o seu papel, ele supre algumas necessidades da mulher.
E quando a mulher cumpre bem o seu papel, ela supre algumas necessidades do homem. E isso automaticamente faz com que os dois se sintam motivados e dispostos a viverem e nutrirem ainda mais esse relacionamento. Então fica aqui para você refletir um pouco sobre essa questão dos papéis, como é que tá sendo. Será que seu parceiro tá deixando de cumprir alguma coisa? E por isso você tá ficando insatisfeita? Será que você tá deixando de suprir alguma coisa, de cumprir com algum papel seu? E por isso ele tá ficando insatisfeito e consequentemente desmotivado? O maior motivo que pode estar desmotivando o outro é a maneira como você está direcionando esse relacionamento. Já ouviu falar aquela frase que a mulher é a régua do relacionamento? Então, é exatamente isso. Você é a régua do seu relacionamento. O seu relacionamento toma o rumo que você decide que ele deve tomar. Entende? E isso começou desde lá do início. Se você não tivesse dito o sim, não, melhor, se você não tivesse dado a abertura para o seu parceiro entender que ali ele podia entrar, ali ele podia entrar no papel de conquista para lhe conquistar, ele nem teria feito. Vocês nem estariam juntos hoje. Então, para você entender que quem direciona tudo é você. Então, a partir do momento que você entende isso, aí as coisas começam a fazer um pouco de sentido. Então, um dos maiores motivos é a maneira que você está direcionando esse relacionamento. Já parou para refletir como é que você está levando as coisas? Para que rumo você está levando o seu relacionamento? Vamos lembrar que relacionamento não é sobre você. Você não entrou em um relacionamento para ser cuidada, para ser amada. Você entrou para amar e para cuidar. E óbvio, o outro também deve entrar nesse relacionamento com esse pensamento, de que o relacionamento não é sobre ele, é sobre você. Ele entrou nesse relacionamento para cuidar de você, para proteger você, para prover você, para cuidar de você, para amar você. Então, a primeira questão que fica clara aqui: você tá ciente de que você entrou nesse relacionamento pro outro e não para si mesma? Por isso que é importante que os dois saibam as necessidades um do outro, que saibam as diferenças um do outro, para que entendam as diferenças um do outro e compreendam essa complementariedade, entende? Essa questão de que tá um pro outro, não é cada um por si. Você tá por o seu parceiro é por você. Agora, eu quero que você faça uma reflexão sobre como você anda gerenciando esse relacionamento. Não sei se gerenciando é a melhor palavra, mas direcionando, né? Reflita. Para onde é que você está direcionando esse relacionamento? Quantas vezes você agradeceu ao seu parceiro por algo mínimo que seja, que ele tenha feito por você? Quantas vezes você lembrou ele que você admira por quem ele é? Quantas vezes você reforçou para ele que se sente amada quando ele faz X coisa por você? Por menor que tenha sido essa coisa. Quantas vezes? E essa aqui você vai ter que me responder nos comentários, tá? Seja sincera. O seu parceiro tem formas diferentes de cuidar de você. Tem formas diferentes de amar você, de demonstrar o amor dele por você. Então você precisa se atentar a essas formas. Por isso que eu toco na tecla. É importante que você saiba sobre como o outro funciona. Quando o outro resolve algo pra você, ele tá falando que ama você. Mesmo que seja uma resolução boba. É uma forma de demonstrar isso por você. E você precisa se atentar. Se toda vez que ele faz algo mínimo, né, sei lá, pegar um copo de água pra você, você não fala nada. Você age como se, ok, é mais que sua obrigação fazer isso. E não reforça que você se sente grata por isso, né, por esse ato que é mínimo, mas que pra ele é uma demonstração também. Se toda vez que ele faz algo não tem nenhuma reação, você não demonstra nada, é só, ok, não é nada, é só mais do mesmo, aos poucos ele vai perdendo a vontade de fazer as coisas por você. Porque ele vai percebendo que as coisas que ele faz não tem tanta diferença assim. Então, assim, lembra que uma das necessidades masculinas é a admiração. Será que você tá deixando claro que o admira, né? Por algo simples? Será que você tá demonstrando que confia no que ele faz? Ou será que você fica dando pitaco de tudo? Ou será que você fica só exigindo, cobrando, reclamando?
quando você não faz esse reforço de que o admira, de que confia nele, de que precisa da ajuda dele, quando você não chega pra ele e fala assim, meu bem, eu preciso da sua ajuda, você automaticamente tá dizendo que ele não tem utilidade nenhuma. O homem, ele não fica, como eu falei, onde ele sabe que não tem utilidade nenhuma. E assim, aqui fica a minha pergunta. Se você não precisa dele pra nada, então por que você quer que ele faça alguma coisa por você? Então fica aqui esse ponto aqui pra você refletir sobre como você tá direcionando esse relacionamento. Porque lembra, você é a régua do seu relacionamento. Aqui eu trouxe alguns pontos que motivam o sexo oposto pra você colocar em prática. Primeiro ponto, agradecer pelo feito dele. E aqui é qualquer coisa. Seu parceiro pode te trazer um copo de água, mas você vai dizer, meu bem, muito obrigado por essa água. Segundo ponto, lembrá-lo do quanto você admira ele. Sabe, despretensiosamente, você não precisa gastar horas do seu dia pra fazer isso. Chega nele, meu bem, eu admiro muito o homem que você é e sou muito grata por tê-lo ao meu lado. Olha que simples. Terceiro, lembrá-lo que confia nele. Meu bem, eu confio em você. Pode fazer. Sabe, quando você pede a ajuda dele ou quando ele se dispõe a te ajudar em alguma coisa, você fica, não, mas vamos fazer desse jeito? Não, você não vai mais fazer isso. Você vai dizer, não, meu bem, tudo bem, pode fazer, eu confio em você. Acabou. Por fim, lembrá-lo que você precisa dele. Então, assim, pode ter alguma coisa que você sabe que dá conta, mas não dê por esse momento. Pensa assim, vou pedir a ajuda dele. Meu bem, tô precisando da sua ajuda nisso. Você poderia me ajudar? Pronto, acabou. Tá, Willy, entendi tudo perfeitamente. Mas como eu faço pra fazê-lo voltar a me conquistar? Simples. É só você lembrar de algo que ele fez por você no passado. De alguma coisa, né? Você lembra aí de algum acontecimento aí que ele agiu por você. E lembrar do quão bem você se sentiu naquele momento. Em outro momento, você precisa lembrá-lo de que você o admira, tá? Você precisa entender que ele já tá em um processo em acreditar que não tem tanta utilidade. Claro, se você estiver nessa realidade, de que ele não tem tanta utilidade, de que você não precisa tanto assim dele, de que, sabe? Enfim, todas essas questões que eu trouxe aqui pra você. Então você vai lembrá-lo de que sim, você confia nele, você admira ele e você precisa da ajuda dele. E isso vai ser mudado na cabeça dele de maneira gradativa. Por isso que você precisa ter paciência. Em algum momento, se você sentir, né, a vontade que ele faça algo por você, não tenha medo de chegar pra ele e falar, olha, meu bem, faz tanto tempo que a gente não faz tal coisa, seria tão bom se nós pudéssemos, sei lá, organizar um momento pra isso. E deixa, você só dá a ideia, entende? E claro, pra que o relacionamento funcione bem, os dois precisam compreender isso. Os dois precisam entender sobre as necessidades um do outro. Os dois precisam entender sobre as diferenças um do outro. E os dois precisam estar dispostos a fazer essas observações dentro do relacionamento, para que esse relacionamento aconteça bem, saudável e tranquilo. Eu percebi também que tem alguns homens que me assistem. Então assim, vocês homens, querem que eu traga um conteúdo falando sobre o que desmotiva uma mulher? O conteúdo de hoje foi esse. Eu espero de verdade que tenha te agregado, né? Que você tenha conseguido entender com clareza. Espero que vocês tenham refletido durante o vídeo e esse conteúdo tenha te ajudado verdadeiramente, tenha te agregado e principalmente que depois de sair desse vídeo você aplique tudo que aprendeu aqui. E se você quer continuar recebendo mais desse tipo de conteúdo, mais desses conteúdos, certifique-se de que você está inscrita e de que irá receber as notificações quando eu postar um conteúdo novo. E não esquece de deixar aqui nos comentários o seu feedback, que pra mim é muito importante. Se você gostou e se você não gostou principalmente, tá? Um beijo e até o próximo conteúdo.